Vamos trabalhar com um problema aberto e vamos ler o enunciado. Uma moto pilotada por um único ocupante, ou seja, só tinha uma pessoa na moto, não tinha garupa, passa pela parte mais baixa de uma depressão, com um certo raio, com uma velocidade escalar máxima permitida dentro da cidade. Nesse momento, a intensidade de força de reação que a pista aplica na moto é... Bom, nós vamos ter que lembrar alguns conceitos. Aqui, pelo que dá para perceber, vamos se utilizar muito da aula que a gente viu de força centrípeta. Como ele fala de um raio e a moto vai realmente percorrer essa circunferência, vamos entender que existem duas forças atuando aqui. A força-peso e a força normal. No caso, a força-peso ela está atrapalhando esse movimento. Lembrando que como ela não aponta para o centro da onde vai ficar a força centrípeta, a força-peso, no caso, então ela está atrapalhando, ou seja, ela vai ficar então negativa. Podemos entender o seguinte, deixa eu subir aqui esse pouquinho esse texto, que então a força resultante vai ser igual à força centrípeta. E a força normal vai ser menos a força-peso. Tudo isso vai ser igual à força centrípeta. Então podemos dizer que a normal é igual à força centrípeta mais o peso. Bom, a força centrípeta tem aqui a sua fórmula. E a força-peso tem a dela. Substituindo pelas fórmulas, vamos chegar nesse resultado. Que a normal é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, mais a massa vezes a gravidade. Bom, agora nós temos que pensar em algumas situações. Temos que imaginar mais ou menos o peso da moto, a massa da moto e a massa do homem ou da mulher. Daí vai muito de você imaginar qual seria a massa de uma moto. Aqui pela figura, uma moto até pesada, uma moto grande. Vamos imaginar que essa moto tenha 250 quilos. Como aqui na figura aparece um homem, vamos imaginar um homem com peso mais ou menos de 70 quilos. Temos que somar esses dois, e somando 250 mais os 70, vai dar 320 quilos. O conjunto moto e o hominho. Outra situação que temos que tentar imaginar é mais ou menos o quanto daria essa circunferência para a gente ter uma ideia de um raio possível aqui. Não pode ser nada muito pequeno, tem que ser algo que cai um pouco com a realidade. Vamos imaginar um raio de 20 metros. E como no problema fala que a velocidade máxima, a velocidade escalar máxima é permitido dentro da cidade, temos que imaginar uma velocidade que não seja absurda para ele estar andando dentro da cidade. Talvez uma velocidade de 70 km. 70 ainda é muito. Vamos colocar 60 km. Esse 60 km a gente vai ter que dividir por 3,6 para a gente chegar em metros por segundo para respeitar o Sistema Internacional de Medida. Então, teremos que pegar o 60 dividido por 3,6 e chegamos ao resultado de aproximadamente 16,7
metros por segundo. Vou limpar aqui para a gente poder ter espaço para continuar. Vamos organizar aqui. Então agora vamos começar a fazer a substituição na fórmula, com os dados que nós conseguimos obter. Então, N vai ser igual a massa, 320, que nós obtivemos aqui com a soma dos dois pesos, vezes a velocidade, que a gente chegou aqui de 60 km e fizemos a divisão por 3,6 e deu 16,7. Como aqui é elevado ao quadrado, temos que elevar ao quadrado também. E temos que colocar aqui mais a massa, que no caso é 320, vezes um valor que a gente já conhece, a gravidade. No caso vamos utilizar vezes 10. E nessa parte, respeitando a fórmula, vamos dividir o raio pelo raio, que no caso a gente definiu que seria de 20 metros, então vamos utilizá-lo. Vamos executar o cálculo primeiro aqui para a gente resolver mais fácil, do 16,7 elevado ao quadrado, e o resultado vai ser esse. O mesmo 320 mantém, vezes esse resultado deu 279, dividido por 20 ainda. Agora vamos fazer essa multiplicação e vamos chegar a esse resultado. Então, por enquanto estamos assim. Resolvendo essa parte de cima, vamos chegar a esse resultado. Então, 320 vezes 279 deu 89.280, dividido ainda por 20, mais 3.200. Agora, fazendo essa divisão, chegamos a esse resultado. Então, 89.280 dividido por 20 deu 4.464, mais 3.200. E fazendo esta soma, chegamos a esse resultado. Não podemos esquecer de informar que esse valor é em newtons. Tá? E com isso chegamos ao resultado da força que a pista exerce sobre a moto, sobre o veículo no caso. Como vimos, não tínhamos valores nenhum na chamada. Os valores foram todos pensados, pesquisados e colocados mais ou menos o que a gente imagina. O ideal é que você procure agora fazer um exercício utilizando de repente um outro veículo, um carro mesmo, uma outra ideia de raio, uma outra velocidade e calcular mais ou menos a ideia de um peso do veículo. E não esquecer também de calcular o peso das pessoas que estão dentro desse veículo, que vai aumentar. E fazer o cálculo e ter uma noção de como que funciona. É isso por hoje. Obrigado.